Bem, continuando nossos vídeos introdutórios a respeito de derivadas, agora vamos falar um pouco sobre a questão da velocidade, tá? Então, em vídeos anteriores, a gente viu que quando a gente lançou um objeto em cima da torre CN, lá em Montreal, no Canadá, a gente viu que o movimento dele e a sua velocidade são determinados, a gente pode calcular isso, né, em um determinado ponto, né? E isso a gente conseguiu calcular utilizando o limite da equação da velocidade, tá? Agora vamos considerar que o objeto se mova sobre uma reta de acordo com uma equação S igual a f de t, ou seja, o espaço depende do tempo, onde S é o deslocamento do objeto em função do tempo, tá? Então a função f que descreve o movimento é chamada função de posição, ou equação do espaço, também conhecida, tá? Então agora eu vou falar disso daqui agora para vocês e depois eu vou fazer no GeoGebra essa movimentação, tá? Então no intervalo t igual a a e no intervalo t a mais h, a variação da posição será quem? F de a mais h menos f de a, tá bom? Então eu vou fazer isso no GeoGebra e depois eu volto para cá, tá? Então vamos lá. Bem, então eu vou fazer a animação. Esse daqui é o meu ponto inicial, tá? Que é o meu espaço inicial S0. E esse aqui é o meu espaço final, tá? Então, a nossa discussão está nesse movimento aqui, tá bom? Então, ó, eu vou colocar um carro para se movimentar, tá? Então, olha lá. Coloquei o carro e quero calcular a partir daqui. Ou 3,94, 4, só para a gente ter uma... Então, esse ponto aqui seria o meu T, o meu T, certo? Agora, continuando, esse seria, como eu já falei, esse é o meu T, tá? Agora, esse tanto que ele andou é o meu T mais H, ou seja, do ponto 3,94 até o 6,04, então essa distância aqui é o meu T mais H. Então, nós temos o que? Nós temos um movimento que depende do tempo, certo? Então, ou seja, aqui nesse ponto aqui, né, mais ou menos nesse ponto, eu soltei o meu cronômetro, certo? Aí ele veio andando, soltou o meu cronômetro, né? Aí aqui nesse ponto eu fechei meu cronômetro, então eu tenho aqui o ponto T, ou seja, um tempo T, e aqui eu tenho um tempo mais uma variação, mais uma adição, tá? Com isso eu tenho o que? F de a mais h, né, menos f de a, tá? No caso seria f de t lá. Então vamos voltar agora para a parte teórica, só para a gente entender, tá bom? Então mais ou menos essa é a ideia aqui do movimento, né? Nesse caso aqui é um movimento uniforme, porque a velocidade é constante, mas não é essa a ideia aqui não. É só para a gente entender essa questão entre o f de t e o t mais h, tá? Aí nesse caso nós temos o seguinte, ó, f de a mais h menos f de a, e a velocidade média será a diferença, ou seja, a média, né? Então a velocidade média seria o deslocamento pelo tempo. Então f de a mais h menos f de a sobre h. E vocês podem observar que isso aqui apresenta as mesmas características da reta secante, né? Nós temos as mesmas ideias da reta secante, tá? E mesmas questões. Se nós aproximarmos h de zero, nós encontraríamos a velocidade instantânea no ponto A, tá? Ou seja, se eu diminuir essa distância aqui, ou seja, se eu começar a diminuir a variação h aqui, né? Nós estamos calculando a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade instantânea poderia ser o limite das velocidades médias, porque aqui eu tenho um deslocamento, aqui eu tenho, ou seja, final menos inicial, né, sobre a variação do tempo, né, que é o h, tá? Então, final menos inicial sobre h, só que agora como nós estamos diminuindo o h, nós estamos calculando o que então? Nós estamos calculando a velocidade instantânea nesse ponto, tá bom? E agora nós vamos voltar naquele exercício, né, e calcular algumas coisas dele. Por exemplo, suponha que a bola foi deixada ao cair do posto de observação da torre de 450 metros acima do solo, tá? Então, qual a velocidade da bola após 5 segundos? Ou seja, eu quero saber a velocidade instantânea dela no tempo t igual a 5.
e qual a velocidade da bola, com qual velocidade a bola chega ao solo. Lembrando que nós já fizemos, nós temos todas essas tabelas nos vídeos anteriores, então eu só vou colocar aqui os resultados daquela lá, ou seja, a equação que eu vou utilizar a gente já encontrou, agora eu só vou calcular aqui, beleza? Bem, eu disse para vocês que ia utilizar o resultado anterior, mas acho que não precisa, porque como o corpo está em queda livre, né, o corpo está caindo, então nós já sabemos que a equação, né, do espaço S de t vai ser dado por g sobre 2t ao quadrado, tá? G é 9,8, né, metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Então, o meu S de t, o meu espaço, vai ser aqui 9,8 dividido por 2, que é 4,9 t ao quadrado, tá certo? Então, para nós descobrirmos a velocidade instantânea, nós precisamos trabalhar com essa ideia aqui, né? A velocidade instantânea seria o quê? A velocidade no ponto A seria o limite de h tendendo a zero, né? Aqui de S de t mais h menos S de t sobre h, né? Então nós vamos utilizar essa equação aqui para resolver esse problema aqui, tá? Então 4,9, então eu vou substituir aqui, então ficaria o limite de h tendendo a zero de 4,9 t mais h ao quadrado menos 4,9 t ao quadrado sobre h, tá? E eu vou apagar agora essa parte aqui, vou manter esse resultado aqui, trazer esse resultado aqui para cima para a gente desenvolver essa equação aqui, tá? Esse desenvolvimento aqui, tá bom? Então resolvendo isso aqui é o quadrado perfeito, né? Então ficaria o quê? Limite de h tendendo a zero de 4,9 que multiplica o quadrado do primeiro, trinômio do quadrado perfeito. O quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Menos 4,9 t ao quadrado sobre h. E agora vamos observar alguma coisa, ó. Esse valor 4,9 está fazendo toda essa multiplicação aqui, e esse 4,9 está multiplicando aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 4,9 em evidência. Então, vai ficar limite de h tendendo a zero de 4,9, que multiplica quem? t ao quadrado mais 2th mais h ao quadrado menos t ao quadrado dividido por h. Aí daqui eu posso t ao quadrado com menos t ao quadrado simplificar, e aqui eu vou obter esse resultado aqui, ó. Então, o limite vai ficar quem? 9,8 th mais 4,9 h ao quadrado sobre h quando h tende a zero. Aí colocando o h em evidência, né, pode observar que eu posso colocar aqui, então eu vou ter aqui o limite de h tendendo a zero, vai ficar h que multiplica 9,8 t mais 4,9 h dividido por h. Simplifico esses dois. Então daqui eu vou aplicar o limite, e quando aplicar o limite, com h tendendo a zero, vai ficar quem? Ou seja, a velocidade num ponto t específico é dada por quem? Por 9,8 t. Por quê? Porque quando aplicar o h, esse cara vai para zero, tá bom?
Então, com isso eu tenho a equação para encontrar no ponto, tá? O exercício pedia para calcular a velocidade em t igual a 5 segundos. Então, v de 5 vai ficar igual a quem? 9,8 vezes 5. Portanto, a velocidade no tempo 5 segundos é igual a 49 metros por segundo. Beleza? Então, essa é a letra A do meu exercício. Vamos fazer a letra B agora. Bem, para fazer a letra B, é o seguinte, eu preciso inicialmente calcular com quanto tempo ele chegou no solo. Nós sabemos que a torre CN lá no Canadá tem 450 metros, então eu preciso saber essa relação aqui, 4,8t ao quadrado é igual a 450, tá? Então daqui eu tenho que t ao quadrado é igual a 450 dividido por 4,8, portanto, t vai ser a raiz quadrada de 450 dividido por 4,8, tá bom? Isso daqui é aproximadamente 9,6 segundos, tá bom? Então, bem, valores negativos não precisa, porque nós estamos trabalhando com tempo, não existe tempo negativo, né? Então, aproximadamente 9,6. Então, daqui eu tenho que, com que velocidade ele vai chegar. Então, v de t é 4,8 vezes o tempo. Então, portanto, v de t é 4,8 vezes 9,6, né? E daqui eu tenho que v de t é 94, v de t é 94 metros por segundo, tá certo? Bem, essas duas videoaulas eu dividi elas para mostrar a introdução ao conceito de derivada, tá? Agora nós vamos falar na próxima videoaula da derivada em si, beleza?